Olá, boa tarde! Tem aluno aí? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e nós hoje vamos estudar português. Já peguem aí o seu livro, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá certo? Estamos iniciando uma semana e essa semana vai ser maravilhosa. Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar palavras com G e palavras com J, tá certo? Sabemos que as palavras com G e com J muitas vezes são parecidas e a gente fica naquela dúvida: será que a palavra é com G? Será que a palavra é com J? Então, vamos hoje diferenciar essas palavras, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma leitura, tá certo? Então, a leitura do texto de hoje é João, o anjinho, tá certo? Vão prestando atenção aí. Desajeitado, porém generoso. Era assim que o definiam. Arranjavam sempre uma maneira de despejar-lhe a crítica junto ao elogio, gerando na pobre alma ojeriza e orgulho de si mesmo. Tentando não se deixar obter, acostumou-se ao enjoo e ao jogo de sentimentos que aquelas palavras, quando aliadas, causavam-lhe. Então, passou a buscar jeitos de mostrar sempre seu lado mais agradável. E como por mágica, os boatos foram caindo no esquecimento, até que, quando os ouvisse, os rejeitava. Então, nesse texto que temos aí no seu livro, vamos circular as palavras que estão escritas com G e com J, tá certo? E deixem aí uns comentários no nosso grupo do WhatsApp. O que é que vocês acham dessas palavras que vocês circularam, tá certo? E aí nós vamos nos comunicar sobre essas palavras. Mas antes, vamos algumas dicas das palavras que se escreve com G, tá? Então, os substantivos terminados em agem, igem e ugem, eles são escritos com G. Vamos a alguns exemplos desses substantivos. Libertinagem, vertigem, vão olhando aí as palavras, e ferrugem. Todas as palavras que terminam agem, igem e ugem são escritos com G. Outras palavras que são escritas com G é as palavras terminadas em gio, 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 pedágio, colégio, litígio, relógio e refúgio. Essas palavras terminadas em gio se escreve com G, tá certo? Então, agora vamos ver as palavras que se escreve com J, tá certo? As palavras de origem tupi e africana se escreve com J. Vamos ver alguns exemplos. A palavra pajé, a palavra jiboia, a palavra giral, a palavra moji. Todas essas palavras são tupi ou africanas, então ela se escreve com J, tá? Também as palavras terminadas em age, age, são alguns exemplos: traje, laje, ultraje, viagem. Todas essas palavras se escreve com a letrinha J, tá? Também as palavras derivadas com J. Palavras derivadas de palavras com J. São elas: arranje,
arranje, de arranjar. Arranjar se escreve com J, então arranje vai se escrever com J, tá? Também laranja, laranja não se escreve com J, então palavra derivada de laranja, laranjeira. Laranjeira se escreve com J, porque é derivado de laranja. Quando você vai escrever uma palavra que tem laranja, que tem um J, como laranja, aí automaticamente uma palavra derivada de laranja, laranjeira, é o pé de laranja. Então, laranjeira também vai se escrever com J, tá certo? Então, esses são alguns exemplos de palavras escritas com G e com J, tá bom? Para nós nos compreender mais sobre este assunto, vamos a uma pesquisa, tá certo? Peguem aí livros, jornais ou revistas e pesquisem palavras com G e com J. Recortem e colhem no caderno, tá bom? E logo façam assim, ó, 2 colunas, tá certo? Uma coluna palavras com G, uma coluna palavras com J. E aí você vai colar na coluna, tá certo? Depois tira uma fotozinha e manda pra mim, tá certo? E agora nós vamos estudar outro assuntozinho, tá certo? Que nós já vimos nas aulas passadas e hoje nós vamos só relembrar e fazer um exercício, tá certo? Então, no livro de gramática, nós vamos estudar palavras com SC, SC cedilha e XC. Vejam o textinho e vamos ver qual dessas palavras se escreve com algumas dessas letras, tá certo? Vamos ao texto. O título do texto é Nome é Nome. Em que estação do ano nasceu Vera, a minha prima? Essa até rima, não tem engano. Nasceu na primavera, a minha primavera, tá certo? Então, temos uma palavrinha aí no texto que se escreve com ou com SC, ou SC cedilha, ou XC. Qual é essa palavra? Coloquem lá nos comentários no grupo, tá certo? Que palavra é essa? E circulem aí no texto quantas vezes ela aparece nesse texto, essa palavra, tá? E agora vamos a umas dicas. Essas palavras com SC, SC cedilha e XC, elas na divisão, essas letras se separam. Quando a gente vai separar as sílabas, essas letrinhas não ficam juntas, elas ficam separadas. Vamos a um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês observar. Alguns exemplos. A primeira palavra é excelente. Excelente. Vejam aí a separação. Excelente. Então, fica aí, ó, dessa forma, a pronúncia e como se separa, tá certo? Outra palavra, vamos separar aqui para vocês verem. A palavra desça. 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 Então, essa palavra se separa dessa forma aí, ó, tá certo? Então, todas essas palavras que se escrevem com SC, SC cedilha e XC, elas se separam. As duas letrinhas não ficam juntas, ficam separadas cada uma em uma sílaba, tá? Então, também estão representando um único som. Todas as palavras que tem SC, SC cedilha e XC, elas são pronunciadas da mesma forma, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar qual é o som para colocar naquela palavra. Por quê? Eles têm a mesma pronúncia. Então, quando eu digo piscina, disciplina, exceção,
cresça. Eu estou pronunciando como se eu estivesse falando ou 2S ou um C cedilha, mas são escritas cada uma diferente, ou com SC, ou com C, com SC cedilha, ou com XC, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar essas palavras. A grafia da palavra, duas letras dessa palavra representam um único som. O som de S são as letras SC. SC tem um som de S, tá? Então, vamos pensar direitinho antes de escrever as palavras. Lembrando que a gente pode consultar o nosso dicionário ou a internet quando a gente tem alguma dúvida, tá certo? Porque a gente pode ter nossas dúvidas. E então, a gente tem que pesquisar para a gente não escrever errado, tá certo? Então, vou deixar outros videozinhos para vocês sobre essas palavras com SC, SC cedilha e XC, para vocês entenderem melhor. E também, qualquer dúvida, coloca lá no nosso grupo, que aí eu vou esclarecendo a dúvida de vocês, tá certo? Vamos agora fazer algumas atividades. Tenham uma ótima aula. Tchau, tchau!